Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo, número 343, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, o tema agora, oração e jejum. Então, ela começa assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus, Marcos 9, 29. Então, na íntegra, se nós pararmos para analisar, há necessidade da oração e de um certo tipo de jejum. Tanto o jejum físico quanto o jejum mental. Porque muitas pessoas, eles recorrem ao jejum físico. Por exemplo, na quaresma, a pessoa não come carne, ele não bebe, né? Ele não faz uso de bebida alcoólica. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Então, o espírita, verdadeiramente espírita, eu não vou entrar nesse mérito porque você tem conhecimento a respeito desse assunto. Então, eu não vou entrar nesse mérito para não ficar repetindo essas, né? O espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe a importância da oração nos trabalhos na casa espírita. O espírita, verdadeiramente espírita, ele sabe da importância do jejum. Tanto o jejum físico, né, quanto o jejum mental. O jejum físico é aquele que o médium ele tem que se conscientizar de que ele deve abster-se do cigarro, da bebida, da folia, da farra, da sexolatria, da churrascada, até a bebida social. Ah, eu bebo só socialmente. Não. Essas energias ficam toda impregnada no perispírito do médium, da pessoa que bebe, não importa. Priorizar, o médium, ele tem que priorizar os trabalhos na casa espírita. Então aqui Sueli, ela trata a respeito dos trabalhos de desobsessão, mas não é só os trabalhos de desobsessão. E sim, todo trabalho na casa espírita. Porque o bom exemplo é que importa. Então, o jejum físico e o jejum mental, policiamento dos olhos, do ouvido, das cordas vocais, policiamento mental, cultivando pensamentos positivos 2, 3 dias antes dos trabalhos de psicofonia, de trabalho de psicografia, trabalhos de passe, até aquela pessoa que fornece o copinho com água fluidificada para as pessoas que ali recebem,
Aquela pessoa tem que estar equilibrada emocionalmente, psicologicamente, porque senão ela transfere para aquela água todas as toxinas mentais dela. Pensamento reto, pensamento disciplinado, equilibrado. Mas a pessoa conquista tudo isso através da perseverança, da persistência, da assiduidade. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue? Mas por que você não consegue? Pois como você conseguiu o teu diploma de faculdade? Perseverança, persistência, assiduidade. Não foi? Por que não pode continuar procurando entender que a vida aqui na Terra é uma faculdade? Nós nos encontramos numa faculdade que, ao deixar o corpo físico aqui na Terra, e que, ao abrir os olhos na pátria espiritual, que nós receberemos o nosso diploma. Receberemos o diploma ao abrir os olhos na pátria espiritual. Tal vida, tal morte. Então, ao abrir os olhos na pátria espiritual, em meio aos amigos e conduzido às colônias espirituais, esse é o galardão. Esse é o prêmio. Galardão é prêmio. Ao abrir os olhos na erraticidade, nas zonas umbralinas, em pântanos, lugares fétidos, esse é o prêmio. Esse é o galardão. Pois não passou a existência toda aqui na Terra em busca de ilusão, fantasia e de farra? Continue na pátria espiritual, nas regiões umbralinas, em meio às ilusões, às fantasias, às farras. Esse é o prêmio. Não existe injustiça. Não existe injustiça. E sim, justiça. Ah, mas existe, tem muitas injustiças sim aqui na Terra, sim, Luiz. Não tem, não. Tudo que nos acontece é porque nós plantamos. Hoje nós estamos colhendo. E pode ter certeza que aqueles que nos prejudicam sem nada dever, pode ter certeza de que com resignação, aceitação, humildade e paciência, nós nos elevamos, enquanto eles terão que, na próxima existência, reparar aquele mal que praticaram contra nós. Então não existe injustiça. Então olha só, oração e jejum. O médium, ele tem que se conscientizar-se do preparo 2, 3 dias antes dos trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos de desobsessão, dos trabalhos de psicografia, dos trabalhos de passe. Passe, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Pessoas desequilibradas, transtornadas, não pode ir aplicando passe assim, não. A pessoa tem que ter caráter, tem que ter moral. Agora, cada qual conhece a si próprio. Então, por exemplo, eu aponto uma pessoa e digo assim, aplique-me um passe. Na hora a pessoa
se lembra de seu comportamento aqui na Terra, você podia pedir para outra pessoa que hoje eu não estou bem? Vamos dizer com todo respeito, essa é a desculpa da pessoa. Você podia pedir para outra pessoa porque hoje eu não estou bem? Acontece que bateu na consciência dele ou dela a imoralidade da vida. Agora, naquele instante, é questão de segundo. Me aplique um passe. A pessoa, questão de 2, 3 segundos, ela sabe se ela está em condições de aplicar ou não. Sabe, gente? Pois quem mete a mão na brasa sabe o calor que há na brasa. Porque existe a brasa, né? Existe a brasa ali incandescente e existe aquele carvão apagado. Então a pessoa que mete a mão no carvão incandescente, ele sabe o calor. Como já dissemos aqui várias vezes, eu coloco a uma certa distância da pessoa um coelhinho e uma cobra peçonhenta. A pessoa fala para mim assim, eu desconheço as leis de Deus, eu desconheço tudo, eu não tenho conhecimento de nada. Ah, não? Então pegue um dos dois e leve para você. Ah, posso pegar? Pode. A pessoa vai e pega o coelhinho. Eu a interrogo, mas por que você não pegou a cobra? Não, porque ela pica e a gente morre. Oh, mas você disse que não tinha conhecimento de nada. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Às vezes nós ignoramos, achando que tapeamos Deus, Jesus e a nossa consciência, mas nós não conseguimos tapear. Então, oração e jejum. O médio sério, o médio que tem conhecimento da responsabilidade que carrega sobre os ombros. O médio compromissado. Ele ora e vigia constantemente. E automaticamente ele vive em jejum, tanto físico quanto mental. Porque é preciso saber que o estômago cheio de cachaça, cerveja, cigarro, carne de porco, carne de vaca e isso, aquilo, essas toxinas todas, é impossível a pessoa aplicar um passe. É impossível um espírito se sintonizar com ele e ali ser orientado na casa espírita. Sintoniza sim. Espírito galhofeiro, mistificador e charlatão, porque é o nível que o médium se encontra. Mas aqueles levados pelos mentores na casa espírita, não. É preciso se conscientizar-se disso. E outra, o médium verdadeiro, ele anda em oração constantemente, policiando o pensamento constantemente, em jejum físico e mental constantemente, porque ele não sabe qual o momento, em que momento ele será solicitado pela espiritualidade maior. Porque ele chega numa casa, às vezes ali a espiritualidade precisa dele. Então ele tem que estar preparado. Ele chega numa outra casa, às vezes a espiritualidade necessita dele. Ele tem que estar preparado. Agora imagine, a espiritualidade chega e fala assim, mas o único médium aqui é fulano de tal,
Vamos pensar assim, o único médico aqui é Luiz Antônio, que já trabalha, que nós, né, confiamos esse trabalho a ele. Mas olha como está o organismo dele empanturrado de álcool, de cigarro. Olha só a mente dele como está desequilibrada. Não há possibilidade. Nós não vamos realizar tratamento em ninguém aqui. Nós não vamos realizar a passe, aplicar passe em ninguém aqui hoje. Ora, olha como que o Luiz Antônio está. Procura outro, não encontra. O mais ostensivo ali, o Luiz Antônio. Mas o Luiz Antônio está totalmente intoxicado. Fica todo mundo sem passe do médium. Fica todo mundo sem tratamento através do médium. Mas recebem o passe espiritual, né? Recebe o tratamento espiritual ali através dos bons espíritos, porque eles colocam na água ali o medicamento para a pessoa tomar, tudo mais. Então é por aí. Então olha só, Sueli diz assim, oração e jejum são os cuidados básicos a serem observados pelos lidadores da desobsessão, como já dissemos. Não são os cuidados básicos a serem observados pelos lidadores da desobsessão só, não. Do médium passista, do médium o atendente fraterno, do médium psicógrafo, do professor de evangelização infantil, do professor da mocidade espírita. Porque imagine só, o professor, não, o atendente fraterno, vamos simplificar. O atendente fraterno, antes de adentrar a câmara para receber as pessoas, passou no bar, tomou um rabo de galo. Eu uso esse termo mesmo porque, né, fica melhor assim. Tomou uma birita e uma balinha de hortelã na boca para poder tirar o bafo de onça. Como que fica? Ele vai orientar como? Se ele ali está desorientado. Então é preciso. Espiritismo não é brincadeira. E nós vemos muitos brincando de espiritismo por aí. Falando mal? Não. Procurando conscientizar. Felizes aqueles que acordam. E infelizes aqueles que não acordam. Porque a oportunidade de acordar todos nós temos. Então, que preparo maior que esse recomendado pelo Divino Amigo? Jejum das paixões, dos vícios, de tudo que é sombra em nós e ao redor de nós. Jejum e oração. Quando houvermos conseguido atingir a plenitude desses ensinamentos, conosco ter-se-á reabilitado toda a humanidade. Olha que interessante. Jejum das paixões. Quando fala jejum das paixões, engloba-se homem com mulher, mulher com homem, paixão minha por um carro, paixão minha pelo fanatismo, paixão minha pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ciúme, pela arrogância. Paixão. Porque nós somos apaixonados por tudo que não presta. Nós temos uma forte tendência ao que não presta. Paixões, cobiça pelo olhar. Paixões,
cobiça pelo pensamento, paixões, desejos, fantasias, ilusões, paixão pela sexolatria, pela fofoca, paixão pelas bebidas, que aí já vem o vício, né? Em seguida. Paixão por Barrabás aqui na Terra. Praticamente 99,9% da humanidade é apaixonado por Barrabás, por César, por Judas, por Pedro. Que isso, Luiz? Apaixonado por Pedro, por Barrabás, por Judas? Sim. Paixão pela traição. Não é traição só entre marido e mulher, não. Traição entre amigos. Paixão, traição entre a sociedade. Políticos que traem a sociedade. Justiça que trai a sociedade. Nós, quem traímos os nossos princípios, nós que traímos nós mesmos perante os desígnios de Deus, nós que abjuramos as leis do Criador. Então, que preparo maior que esse recomendado pelo Divino Amigo? Jejum das paixões, dos vícios, de tudo que é sombra em nós e ao redor de nós. Jejum e oração. Quando houvermos conseguido atingir a plenitude desses ensinamentos, conosco ter-se-á habilitado toda a humanidade. Agora, quantos médios que entram num ouvido, saem no outro, estas informações, ou que às vezes nem obtém essas informações na casa espírita que frequenta. E chega, já senta e já vai recebendo 3, 4, 8, 9, 10, 13 espíritos num trabalho. Higiene mental, 0. Higiene estomacal, 0. Vícios, todos. Paixões, todas. Desequilíbrio, em todo sentido. Como? Como auxiliar? Me diga se há a possibilidade de um enfermo ajudar outro enfermo. Porque naquele momento ali, o médium é tido como um enfermo. Nós não estamos com isso querendo dizer que o médium tem que se apresentar perfeito. Não. Mas pelo menos apresentar um esforço aos mentores espirituais de hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Os mentores, ao se aproximar-se do médium, eles sabem. E eles até dizem um para o outro: esse nosso irmão aqui, ele encontra-se numa luta tremenda. Ele está lutando, ele está batalhando. Ele não conseguiu 100% ainda. Ele só conseguiu 20% em 100%. Mas observe para você ver. Ele teve a oportunidade ontem de chutar o balde e mandar o retireiro embora. E ele não fez isso. Ontem ele teve a oportunidade, esse fim de semana ele teve a oportunidade de cair na farra. Os termos nossos são esses, tá, gente?
Porque a nossa didática é essa. Esse fim de semana ele teve a oportunidade de cair na farra. Ele teve a oportunidade de abraçar César, Barrabás, Judas. Mas ele resistiu até o fim e não abjurou nosso Senhor Jesus Cristo. É desse tipo de médium que nós precisamos. E fique atento para você ver. Amanhã ele vai estar bem melhor que hoje. É assim, gente. Porque se nós formos procurar perfeito, perfeito só Deus e Jesus. E também esses seres, né, representantes do Cristo no plano maior, professor Barçanufo, Chico Xavier, Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, esses estão noutra faixa. Eu estou falando da nossa faixa aqui. Então é preciso bastante disciplina mental, moral, estomacal, essa higiene, esse compromisso, essa responsabilidade. Então, esse assunto é muito maravilhoso, mas nós vamos deixar para o próximo vídeo.